3, foi gravando. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos dando início à primeira aula do mês de combate ao envelhecimento e o envelhecimento saudável pelo Telesaúde, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. Hoje nós vamos ter a aula sobre violência contra o idoso. Então, o pessoal da atenção primária à saúde, médicos, enfermeiros, agentes comunitários, atentos para a aula e não deixe de tirar suas dúvidas com os técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, que estarão aqui para dar suporte a vocês. Lembrando que a nossa web aula, como vocês já estão acostumados, ela é a primeira apresentação do professor e logo depois a gente abre para os questionamentos. Todos os questionamentos devem ser realizados aqui em cima, na onde é o bate-papo, onde eu estou apontando. E aí, quando a gente for no modo de questionamento, nós vamos estar mudando o formato para todos vocês. Estou passando a todos para o formato de reunião, para que a gente possa iniciar. E agora, sem mais delongas, a gente chama Eliane aqui para estar começando a apresentação com vocês. Então, a todos uma boa aula e até os nossos questionamentos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Eliane, sou técnica da Secretaria Estadual de Saúde, do Programa Saúde e da área técnica Saúde do Idoso. A nossa web aula hoje tem como tema violência contra a pessoa idosa. É um tema extremamente relevante, extremamente importante para a saúde pública, em especial, é claro, para as áreas de assistência à saúde do idoso. Espero, hoje conseguir contribuir de alguma maneira com vocês, contribuir para que vocês venham a começar a perceber, a se atentar a esse tipo de violência no ambiente de trabalho de vocês, nas visitas domiciliares, e começar a intervir e notificar esses casos. Bom, a violência contra a pessoa idosa, apesar de a gente já ter falado sobre um tema muito importante, relevante, ele é um tema assim, pouco estudado. E é muito pouco tempo estudado, tanto no nível mundial como nacional. Então, para vocês terem uma ideia, a violência ela só passou a ser discutida na ONU a partir de 2002, quando foi incluso no plano de ação na segunda Assembleia Mundial de Envelhecimento em Madrid. Então, até então, não se discutia a violência contra o idoso, mundialmente. No Brasil, também é bem recente. Então, a violência como problema de saúde pública, ela passou a ser estudada e discutida a partir dos anos 60, da década de 60, mas a violência contra a criança. A partir da década de 70, a violência contra a mulher também já passou a ser estudada, passou a ser discutida. Na década de 80, a violência contra o idoso, na literatura, já começou a se discutir, a se falar. Mas como a violência contra o idoso como políticas públicas, só a partir da década de 90. Na verdade, a partir da Política Nacional do Idoso, em 1994. Mas, concretamente mesmo, só a partir de 2003, depois do Estatuto do Idoso. Aqui a gente tem, dois conceitos que eu considero importantes, muito interessantes para a gente discutir a respeito do que é violência. Tem o conceito de Minayo, que violência é um fenômeno complexo e não restrito ao aspecto individual. Pelo contrário, é um fenômeno psicossocial relativo aos processos históricos e à vida em sociedade. Então, o que a gente quer dizer com isso é que a violência, ela não você não pode ser individualizada, você não pode ser simplificada. Ela é bem ampla, é um assunto amplo, é um assunto extremamente complexo, que é estrutural, que é social, que é cultural,
né, que assim, que está dentro da sociedade e que assim, é aquela velha história que a gente diz, violência leva à violência. História de violência leva a novas situações de violência. Família, onde se tem uma história, onde se convive demais com violência, vai gerar situações de violência. E um outro conceito muito importante, o conceito da Organização Mundial de Saúde, é o conceito que se diz que também define o que é um caso de violência. Considera-se violência como o uso intencional de força física ou do poder, real ou intencional, ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, esse conceito é o conceito da Organização Mundial de Saúde, esse é o conceito que define um caso de violência, que define um caso de violência, e é dentro desse conceito que a gente deve notificar um caso de violência. Esse conceito ela também se encontra na ficha de notificação de caso de violência do CINAM. Aqui nós temos o que nós chamamos de mosaico da violência contra a pessoa idosa. Ou seja, são as diversas maneiras de violência que existem de uma maneira tanto mais ampla, né, como familiar da violência contra a pessoa idosa. Então, nós temos a violência estrutural, a violência cultural, né, ela que ocorre pela desigualdade social e é naturalizada nas manifestações de pobreza, de miséria e de discriminação. Ou seja, a violência estrutural, que é a situação de pobreza, a situação de miséria, em que se encontra tanto a população e principalmente o idoso, que é o nosso alvo de estudo aqui, né? E isso é uma violência. Por exemplo, a aposentadoria do idoso, que é insuficiente para o seu sustento, que é insuficiente para ele adquirir os seus medicamentos, isso é uma violência estrutural. E a gente tem a de discriminação, que é cultural, que é o preconceito, que é aquela coisa de você dizer que o idoso, né, ele é velho, ele é um peso social, que a velhice é um peso, é um desgaste, que o idoso não tem vida sexual. Então, esses são tipos de preconceitos, né, que é uma discriminação, que é uma violência cultural. Tá? Nós temos a violência institucional, que se diz respeito à ampliação ou à omissão da gestão das políticas sociais e pelas instituições de assistência. O que significa isso? São as instituições que deveriam estar cuidando desse idoso, dando assistência a esse idoso, ou não está, e se está, está não de maneira suficiente. Como, por exemplo, o SUS, né, que nem sempre assiste devidamente esse idoso. Como, por exemplo, as instituições de longa permanência, que tem esse idoso abrigado lá, mas nem sempre atende esse idoso da maneira adequada. Tá? E temos a violência nas famílias, ou a violência interpessoal, que se refere às interações e às relações do cotidiano, a violência na família, e é o nosso objeto de estudo, né, dessa aula hoje. Então, outra definição importante para a gente, que também é da Organização Mundial de Saúde, é a definição de maus tratos em pessoas idosas. É uma ação única ou repetida, ou ainda a ausência de uma ação devida, que causa sofrimento ou angústia, e que ocorre em uma relação de longa expectativa de confiança. Ou seja, pessoas que deveriam, ou instituições que deveriam estar cuidando, próxima da pessoa, que deveriam estar cuidando, protegendo, mas não estão ao contrário, maltratando. Por que isso ocorre? São vários os motivos que podem levar a esse tipo de situação. Uma delas são as relações de dependência mútua. Ou seja, quando a família, o cuidador ou o principal cuidador depende financeiramente do idoso, depende de habitar, de coabitar com esse idoso, na residência desse idoso, ou vice-versa. Quando esse idoso depende financeiramente da família ou do cuidador. Quando esse idoso precisa morar na casa desse cuidador, na casa da família, porque ele não tem condições de ter a sua própria residência, ou
de se cuidar, né, sozinho na sua residência. Outro motivo é o quadro psicopatológico, que é o caso do uso de álcool e drogas, né, pelo cuidador, pelos familiares que deveriam estar cuidando desse idoso. Outra razão também é o isolamento social. Então, quanto mais isolado o idoso é da sociedade, do convívio social, com amigos, com vizinhos, na sua igreja, quanto mais ele fica restrito só à família, quanto mais ele fica restrito ao quartinho dele lá no fundo, mais vulnerável ele fica, então, mais vulnerável, mais exposto a sofrer algum tipo de violência. O estresse externo está muito relacionado, né, ao estresse do cuidador. Ou seja, é aquele cuidador que ele só tem ele para cuidar desse idoso, né, que tem que cuidar de sua família, que tem que cuidar da sua casa e também cuidar desse idoso. E isso vira uma sobrecarga muito grande em cima desse cuidador, né, que pode também levar ao descuido, não cuidar devidamente desse idoso, a maltratar esse idoso e às vezes até agredir esse idoso. Um ciclo de violência intergeracional, que é aquela história, uma criança que é criada e educada dentro de um ambiente de violência, essa criança vai se tornar um adulto violento. Então, essa criança que sofreu violência vai agredir quem o agrediu quando criança, quando se tornar uma pessoa adulta. Então, isso vai se tornando um ciclo, né, de violência dentro da família. Nós temos aqui um gráfico que são as notificações de violência doméstica, sexual e outras violências, segundo faixa etária no Brasil em 2011. O que a gente pode observar aqui é que essas notificações são notificações feitas por profissional de saúde no Brasil. Então, dentre essas notificações, 5,2% delas eram de idosos, né? Violência contra a pessoa idosa, no Brasil. E aqui nós temos uma tabela que diz o número de notificações de violência contra a pessoa idosa em Mato Grosso, uma sériezinha histórica pequena que nós colocamos aqui. E vocês podem perceber, essas notificações vêm aumentando ao longo do tempo, mas ainda é muito pequena. O estado de Mato Grosso hoje tem em torno de 250 mil idosos. E nós temos notificado aqui 96 casos de idosos. O que a gente pode pensar sobre isso? O que seria muito bom seria, né, a sociedade mato-grossense é uma sociedade que respeita seus idosos, é uma sociedade que cuida desses seus idosos, né? Que seria excelente. E por isso não temos quase de violência, ou se temos, é um número muito pequeno, como a gente pode ver. Ou os nossos profissionais de saúde não estão preparados, não estão conseguindo perceber e identificar os casos de violência na população idosa e por isso não estão notificando. Ou estão percebendo, estão interferindo, estão cuidando desses idosos, mas por algum motivo não estão notificando. É o que seria uma subnotificação. Então, é uma coisa que fica aqui para a gente pensar, é uma coisa importante, é preocupante, né? Porque o que chama atenção para a gente aqui é que em números estatísticos, fica como se não houvesse praticamente violência contra o idoso no estado de Mato Grosso. Eu coloquei aqui quais são os tipos de violência. Então, são todos os tipos de violência que o idoso pode vir a sofrer e que nós, profissionais de saúde, temos que estar atentos, temos que prestar atenção para perceber e notificar esses casos. Um dos tipos seria a violência física, que são expressões que se referem ao uso da força física para compelir os idosos a fazer o que não desejam, para feri-los, provocar-lhes dor, incapacidades ou morte. Esse tipo de violência física é o tipo de violência mais fácil de ser reconhecido. E, por isso, é o maior número de notificações, a maior proporção de notificações no estado de Mato Grosso. Essa facilidade vem porque, claro, a violência física deixa marcas, deixa hematomas, deixa feridas, deixa fraturas. E, normalmente, essas pessoas procuram unidade de saúde, procuram hospital para ser assistido.
mais fácil de ser visto e por isso mais notificado. Temos também a violência psicológica e moral, que corresponde a agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-los do convívio social. Esse tipo de agressão, esse tipo de violência, é a mais difícil da gente observar, da gente perceber. Esse tipo de violência é necessário que a gente fique mais atento, a gente preste mais atenção, que a gente visite mais esse idoso, a gente visite mais essa família, para a gente conseguir perceber melhor e prestar atenção nas pistas que o idoso vem dando para a gente poder detectar esse tipo de violência. Temos também a violência econômica, que consiste na exploração imprópria ou ilegal dos idosos, ou o uso não consentido por ele de seus recursos financeiros e patrimoniais. É o que a gente costuma sempre ouvir por aí, que é o uso do cartão de crédito, do cartão do banco do idoso devidamente pelos familiares, pelo cuidador, sem autorização do mesmo. O uso do cartão da aposentadoria, o uso dos bens, dos patrimônios desse idoso, indevidamente sem a sua autorização. Temos também a violência sexual. São termos que se referem ao ato ou aos jogos sexuais de caráter ou heterorrelacional, usando pessoas idosas sem o consentimento da pessoa. Esse tipo de violência na população idosa não é tão comum. Ela é mais comum nas pessoas mais jovens, em crianças, adolescentes e mulheres. Mas também acontece na população idosa. Então, nós precisamos também estarmos atentos para esse tipo de violência. Outro tipo de violência, é a negligência, que também é um tipo de violência muito comum na família e para nós profissionais também. Refere-se à recusa ou omissão de cuidados devidos e necessários aos idosos, por parte dos responsáveis familiares ou institucional. Ou seja, quando nós estamos cuidando, mas não devidamente, não como deveria ser cuidado. Estamos negligenciando o cuidado desse idoso. É quando nós falhamos na higiene pessoal desse idoso, na alimentação desse idoso, no medicamento no horário correto. Institucional, por exemplo, quando nós deixamos de notificar um caso de violência. Quando nós percebemos um caso de violência, não notificamos e não intervimos e muitas vezes não denunciamos. Isso é uma negligência institucional. Outro tipo de violência é o abandono. É uma forma de violência que se manifesta pela ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestar socorro a uma pessoa idosa que necessita de proteção. A que a gente observa muito, por exemplo, nas instituições de longa permanência, onde você coloca o idoso esperando que ele seja cuidado, ele fica lá abandonado sem nenhum tipo de atendimento. Uma coisa que a gente observa muito, não significa que todas as instituições de longa permanência vai fazer isso, mas de vez em quando a gente vê na televisão, nos jornais de notícias, esse tipo que às vezes vem acontecer. Uma coisa que a gente observa muito também são quando a família interna o idoso por alguma doença, deixa lá no hospital e não aparece mais para buscá-lo, abandona lá. Também é incomum da gente observar. Outro tipo de violência é a autoprovocada, que é a conduta de pessoa idosa que ameaça a sua saúde e segurança pela recusa de prover a si próprio os cuidados necessários. E a autonegligência. A autonegligência é quando o idoso simplesmente decidiu que ele não quer receber cuidados, ele não quer ser cuidado. E também cria aí para a gente um conflito ético, Porque a gente fica assim, até onde a gente pode intervir na autonomia desse idoso, Então, assim, é uma situação também um pouco delicada, até onde a gente pode ou não intervir nessa situação. A gente vai ter que daí ver, assim, fazer uma avaliação bem feita e ver até onde a gente pode respeitar essa autonomia do idoso. Um outro tipo de violência autoprovocada, que hoje está se tornando cada vez mais comum, é a tentativa de suicídio ou suicídio pela pessoa idosa. Também é uma violência autoprovocada.
Eu coloquei aqui 2 gráficos aqui que mostram o percentual de notificação de violência contra a pessoa idosa, segundo o tipo e o local de ocorrência. Que a gente pode perceber que as notificações no estado de Mato Grosso, como eu já tinha visto antes, feito pelos profissionais de saúde no estado de Mato Grosso, quase que 60% é a violência física. Como eu disse, é a mais fácil de ser observada. Até porque também, às vezes, esse idoso com sofre esse tipo de violência, ele procura unidade de saúde para ser atendido. Então, é a mais notificada. E que, quanto ao local de ocorrência, a gente pode observar, como também todo tipo de violência nas outras faixas etárias, na criança, na mulher, no adolescente, ocorre na residência do idoso. Na onde esse idoso mora, onde ele vive e onde deveria estar sendo cuidado. Aqui também eu coloquei um gráfico sobre o percentual de notificação de violência contra a pessoa idosa, segundo o vínculo com o provável autor da agressão. A gente pode perceber que o autor da agressão, se a gente for olhar, quase que 60% também são pessoas que deveriam estar cuidando desse idoso. São filhos, cônjuges, outros vínculos familiares, que normalmente é neto, genro, nora, irmão, outros familiares, amigos e conhecidos, e o cuidador esse não familiar, pessoas que devem estar recebendo de alguma maneira para cuidar desse idoso. Então você vai ver que 60%, mais de 60%, dos agressores são pessoas que deveriam estar cuidando desse idoso. E qual é o perfil desse agressor? A maioria das vezes, como eu já disse, o agressor é o principal cuidador do idoso. Normalmente é. Qual seria o perfil? Filhos, vive na mesma casa que a vítima, depende financeiramente do idoso, normalmente são usuários de álcool, drogas, tem vínculos afetivos fragilizados, já não só com o idoso, mas dentro de todo o seu convívio, agressivo em suas relações familiares, então com toda a família, normalmente essa pessoa é agressora, foi vítima de violência perpetrada pelo idoso, pela mesma situação. O filho foi vítima de violência do pai ou da mãe, e hoje ele é o agressor do seu pai e da sua mãe. Então, é aquele, que eu já disse antes, é aquele ciclo de violência dentro da família, que vai passando de geração para geração. Ou foi testemunha de violência familiar. Então, o agressor, muitas vezes, ele não foi vítima da agressão, mas ele viveu sempre dentro de uma família, ele sempre foi testemunha de violência dentro dessa família. O estresse do cuidador, que eu também já disse, vamos repetir várias vezes isso aqui, que é aquele cuidador sobrecarregado com os fazeres de toda a sua vida cotidiana, mais cuidar desse idoso e que ele acaba negligenciando muitas vezes e muitas vezes perdendo a paciência com esse idoso e ele e pessoas com transtornos mentais, que pode ser. Aqui a gente tem que chamar a atenção para uma coisa. Não significa que um idoso se tornou frágil, ele está acamado, ele está dependente de cuidados de outras pessoas, ele está dependente do cuidado dos seus familiares. Isso não significa que ele vai ser vítima de violência. Não é exatamente isso. O que acontece? O que vai fazer, fazer com que ele fique mais vulnerável à violência? A qualidade da relação familiar que ele tinha antes de adoecer. Ele tinha antes de se tornar frágil, de se tornar dependente. Então, na verdade, o melhor investimento que a gente pode fazer na prevenção de violência contra a pessoa idosa é melhorar a qualidade da relação familiar. A relação familiar boa durante toda a sua vida significa uma velhice com cuidados, com mais atenção, com mais cuidado. Qual seria o perfil da vítima? Qual seria o perfil desse idoso vítima de violência? Na maioria das vezes são as mulheres. As mulheres idosas, elas vivem mais, ficam mais velhas, e as mulheres no Brasil ainda são mais dependentes economicamente, então são mais dependentes de cuidados de outras pessoas, são mais dependentes
economicamente de seus familiares. Por isso elas ficam mais vulneráveis. Os idosos aí acima dos 75 anos, ou seja, os idosos mais envelhecidos, né, mais fragilizados e, portanto, mais vulneráveis. Os dependentes física ou mentalmente dos seus familiares, do seu cuidador, se tornam mais vulneráveis, né? Vivendo com seus familiares não significa, já disse, que vai ser agredido, mas o idoso que convive com muita gente dentro de sua casa, com filhos, netos, sobrinhos, muitos familiares, ele tende também a ficar um pouco mais exposto à violência. Pessoas passivas e complacentes também tendem a ficar mais frágeis e mais expostos a situações de violência. Fatores de risco para o idoso. O maior fator de risco para o idoso, para ele se tornar vítima de violência, como eu já disse aqui, ele está fragilizado, né? Ele está dependente, tanto fisicamente, como financeiramente, como emocionalmente, de outras pessoas, dos seus familiares, dos cuidadores. Então, a incapacidade física vai exigir um alto grau aí de cuidado, como assim, o idoso que está imobilizado, que está acamado, que está numa cadeira de rodas, idoso com distúrbio de sono, né, que passa a noite inteira acordado, que passa a noite inteira, de alguma maneira, incomodando os seus familiares e se tornam mais vulneráveis. Idosos com incontinência urinária, eles ficam mais vulneráveis. Idosos com problemas mentais, como, por exemplo, a demência, são idosos mais vulneráveis. E o controle financeiro patrimonial feito por outra pessoa que não é o idoso. Deixa esse idoso mais fragilizado, deixa ele mais vulnerável a situações de violência. Então, indicadores de maus trato ou negligência contra o idoso. Ou seja, as pistas que a gente tem que começar a prestar atenção no dia a dia, no atendimento desse idoso na unidade de saúde, quando faz visitas domiciliares, né? E a gente tem que começar a prestar atenção para a gente começar a perceber, detectar sinais de violência. Perda de peso, desnutrição, desidratação, palidez, olheiras, marcas, hematomas, queimaduras, fraturas, presença de úlceras de pressão, pouca higiene, então esse idoso não está sendo higienizado devidamente, falta uma conservação das próteses, né? Vestimentas descuidadas, administração incorreta de medicamento. Então, visivelmente, as pessoas que deveriam estar administrando o medicamento desse idoso não estão fazendo de maneira correta. Acidentes inexplicáveis. Assim, você vê que o idoso sofreu queda uma vez, sofreu outra, e você pergunta para o cuidador, ele não vai saber te dizer, ele não viu, ele não sabe o que está acontecendo. A gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Não tratamento dos problemas médicos. Ou se faz, né, uma demora entre o aparecimento da lesão, da doença, e a busca de assistência médica. Então, assim, já está aí há mais de 10 dias doente, há mais de 10 dias com um ferimento ou alguma coisa assim, e se demorou muito para procurar assistência. E muitas vezes nem fez. A história do idoso diferente da história do cuidador. Então, sempre o idoso conta uma história sobre o problema dele ali. E o cuidador outra, a gente tem que começar a pensar a respeito, pensar que alguma coisa pode estar errada aí. Então, outros indicadores também, outras pistas no comportamento do idoso, são uma coisa errada, alguns sinais de violência, que é passividade, retraimento, tristeza, desesperança, depressão, ansiedade, agitação, medo de falar livremente, imposição de isolamento físico ou social, ou seja, aquele idoso que está colocado lá, trancado lá no quarto dele, imposto ali um isolamento, lá no quartinho do fundo, ou mesmo que está assim, podendo andar na casa, mas você vê que esse idoso raramente sai de casa, raramente fala com outros familiares, raramente fala com um vizinho, com um amigo. Evitação, contato físico e verbal com o cuidador.
Aquele idoso que quando fala, ele simplesmente ele vira o olhar, ele abaixa a cabeça, ele não olha diretamente para esse cuidador. Esse é um sinal de que ele está com medo, ele está com medo desse cuidador. E a gente tem que começar a prestar mais atenção nisso. Então, o que a gente tem que fazer para uma avaliação desse idoso? Porque a gente pode avaliar porque nós estamos suspeitando que alguma coisa está errada com esse idoso, mas também uma avaliação de qualquer outro tipo de doença, qualquer coisa, e podemos já aproveitar e prestar atenção nessas coisas, né? Quando a gente faz a história clínica, social e familiar desse idoso, o que a gente tem que fazer? Sempre procurar entrevistar e examinar o cliente, né, nesse caso o idoso, em situação de privacidade, sem a presença do possível agressor. Ou seja, a gente tem que tentar, sempre que examinar, sempre que conversar com esse idoso, a gente fazer com ele sozinho, né? Sem a presença do cuidador, dos familiares, né? Sempre que for possível. Nem sempre quem sempre tem boa compreensão, mas sempre que for possível fazer isso, né? Porque ele longe do cuidador, ele teria maior liberdade de falar o que está acontecendo com ele. Não ter pressa durante a entrevista. O idoso, ele tem dificuldade de audição, ele tem dificuldade de visão, está sofrendo violência, ele está com medo. Então, a gente não pode ter pressa nessa entrevista. A gente tem que ter muita calma, muita paciência, ouvir muito, falar olhando para o olho do idoso, olhando para o rosto diretamente para esse idoso. A gente precisa conquistar, né, a confiança desse idoso para que ele venha a falar com você. Então, isso é muito importante que a gente fale diretamente para ele, olhando para ele, até porque ele pode ter problemas de audição e é importante que você esteja de frente para ele, olhando para ele e falando com ele diretamente. Muitas vezes, numa primeira entrevista, você não vai conseguir nada. Certamente você vai ter que fazer várias outras entrevistas, conversar várias outras vezes com esse idoso, até você conseguir que ele se sinta à vontade, que ele confie em você e que ele venha a falar o que está acontecendo com ele. Procurar trabalhar aspectos de interesse ao longo da conversa de maneira tranquila. Então, você não vai diretamente perguntando para o idoso o que está acontecendo com ele. Você vai conversando sobre outros assuntos, sobre outras doenças, sobre outros problemas, e vai de uma maneira mais tranquila, colocando o assunto e fazendo perguntas mais pertinentes em relação à violência. Nunca esquecer que, normalmente, o agressor desse idoso é seu principal cuidador. E ele tem medo, se ele denunciar, se ele perder esse cuidador, ninguém vai cuidar dele, por exemplo. Ter medo de ser colocado numa instituição de longa permanência. Ele perdeu a única pessoa que cuida dele. Muitas vezes, esse cuidador é a família dele. É o filho dele, é o neto dele, é a família dele. Então, o natural é que esse idoso tende a proteger a sua família. Então, vai demorar muito a expor o que está acontecendo com ele. E antes de fazer qualquer exame, lógico, a gente tem que ouvir muito antes de examinar esse idoso. Tá? No exame físico do idoso, a gente sempre tem que estar bem atenta, né? Fazer um exame bem minucioso do aspecto geral do idoso sempre. Estar sempre atento à pele, à mucosa, olhar desde cabeça, pescoço, tronco, membros, olhar minuciosamente, prestar atenção a algum tipo de lesão, qualquer tipo de contusão, qualquer coisa que pode levar a algum sinal de demência. Nunca esquecemos de fazermos a avaliação do aparelho genitourinário. Se o idoso pode ser vítima de violência sexual, então é muito importante que a gente sempre avalie, sempre preste atenção. Tá? As extremidades também é sempre importante a gente dar uma avaliada, dar uma olhada, porque se o idoso está sofrendo algum tipo de contenção física dentro de casa, então essas extremidades vai deixar marca, vai deixar vestígios. É importante a gente sempre dar uma olhada. O estado mental do idoso também é muito importante ser avaliado e ser olhado. E o que fazer quando a gente percebe ou que a gente constata que realmente está acontecendo um caso de violência? O que nós podemos fazer como profissionais de saúde? A primeira coisa que a gente tem que fazer é um apoio ao cuidador e à família, tanto com orientações como um suporte técnico, né, de profissional de saúde.
A gente não pode já ir crucificando essa família, né? A gente olhou, já acha que não está cuidando e vamos crucificar e vamos tirar esse idoso. Não é bem assim. Muitas vezes essa família não está cuidando devidamente desse idoso por falta de informação, por não saber como é o envelhecimento, todas as mudanças físicas que vêm com o envelhecimento, por não entender muito bem a doença, não entender muito bem o que está acontecendo naquele momento com aquele idoso, todos os cuidados que são importantes com esse idoso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orientar, esclarecer, e isso dar o maior suporte possível para essa família. Trazer essa família, né, para dar a maior atenção possível a esse idoso. Além disso, o nosso suporte como profissional de saúde tem que ser muito importante. Se a gente está suspeitando que alguma coisa está errada, ou se a gente já confirmou que está, o nosso suporte como profissional de saúde, se a gente já fazia visita domiciliar a cada 15 dias, vamos fazer 2 vezes por semana, 1 vez por semana, vamos estar mais presente na vida dessa família, na vida desse idoso. Tá? Um maior suporte técnico. Outra coisa importante é a gente articular o suporte social. O que é a gente articular o suporte social? Esse suporte social pode ser formal e informal. O informal, a gente tem que articular outros familiares em cuidado, não só essa família, essa pessoa que está cuidando, mas toda a família, todos os outros familiares que não moram na mesma casa, tem que estar articulando para que eles venham ajudar nos cuidados desse idoso, vizinhos, comunidade, colegas, amigos ou de igreja. Então, todas as pessoas que de alguma maneira podem ajudar no cuidado desse idoso para não sobrecarregar demais a família, a gente tem que articular. Além disso, além de nossos cuidados como profissionais de saúde, a gente também tem que se articular com outros suportes sociais, ou seja, com formal, né? Por exemplo, como a Secretaria de Ação Social, que pode, de repente, estar ajudando quando existem problemas financeiros, de alimentação, de moradia, de aposentadoria, que pode estar ajudando muito essa família. Como eu disse, né, a violência ela é ampla, ela é muito ampla e muito complexa. Então, não é possível para a gente resolver esse problema de violência trabalhando sozinho. O trabalho ele tem que ser interdisciplinar e também ele tem que ter... E a gente tem que ser envolvido também, não só vários profissionais de saúde, mas também outras secretarias, né, nesse trabalho. Então, assim, se você está, a sua equipe, a equipe de PSF toda tem que estar envolvida. Se for possível, você ter outros profissionais de saúde que podem estar contribuindo, como psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, ou seja, todos os outros profissionais que você tiver à disposição, que podem contribuir, seria muito importante, junto com essa equipe, trabalhar junto para resolver. E também, volto a dizer, a gente não esquecer nunca de envolver outras secretarias, outras instituições que podem nos ajudar. Então, os procedimentos, eles devem ser feitos de maneira bem cuidadosa para não expor o idoso a maior risco. Ou seja, a gente está intervindo, mas tem que intervir de maneira cuidadosa. Que de repente a gente, ao invés de ajudar, a gente pode estar expondo o idoso ainda mais do que ele já está. Então, isso tem que ser feito de uma maneira bem pensada, bem discutida com a equipe, compartilhada. Todas as tomadas de decisões têm que ser bem feitas com a equipe para a gente não expor esse idoso mais do que ele já está exposto. Explorar todos os recursos com a família e a comunidade para ajudar no cuidado e proteção àquele idoso. Então, é o que eu já disse antes, o suporte social é muito importante e a gente tem que explorar o máximo possível esse suporte para não sobrecarregar demais só a família. Notificação da ocorrência, ou seja, notificar por lei é obrigatório. Sempre que eu suspeitar de um caso de violência ou confirmar um caso de violência, eu tenho que notificar. Tá? E caso eu tenha identificado, nós como profissionais de saúde, a gente tem intervido de todas as maneiras que for possível para nós fazermos, e já notificamos, né? E mesmo assim, esse caso de violência, essa situação persiste, você não conseguiu mudá-la. Então, daí a gente vai ter que fazer a denúncia para os órgãos, né, de defesa desse idoso e de justiça. Tá? E a gente não pode achar que a gente está fazendo uso da lei apenas como apenas punitivo, não é isso.
Quando a gente faz a denúncia, quando a gente faz o uso da lei, ela pode também ser um recurso articulador. Quando a gente faz a denúncia, a gente vai estar aí tanto com os órgãos de defesa do idoso, que são os conselhos, como de justiça, as delegacias, né, o Ministério Público. Também existem pessoas dentro desses órgãos que vai também tentar conversar com essa família, que também vai tentar orientar essa família, que vai tentar se articular de uma maneira que não precise punir essa família por isso ou não tirar esse idoso dessa família. Isso só vai acontecer quando realmente, em último caso. Então, é muito importante que a gente faça isso. Tá? Como a gente vai encaminhar? A gente vai encaminhar esse idoso sempre a toda a rede de saúde, né? A rede de assistência social, aos conselhos do idoso, as delegacias de atendimento ao idoso, onde tiver, né? Centros de referência de direitos humanos, onde existir, Ministério Público, Defensoria Pública e qualquer outro tipo de delegacia. A gente sempre vai encaminhar. Ainda o que fazer? Qual seria o papel do Estado? Né? Quando a gente fala papel do Estado, a gente está pensando nos 3 entes, né? União, Estado, município. Qual seria o papel do Estado? O papel do Estado é implantar ou implementar políticas públicas que vai garantir a defesa e o direito desses idosos, a garantir os cuidados desses idosos. Eu coloquei aqui que para a gente, como saúde, é que a gente mais usa e trabalha. Que é implantar a Política Nacional do Idoso e implantar a Política Nacional de Saúde do Idoso. São 2 políticas importantes e que a gente tem que implementar ou implantar nos municípios, no Estado, que são políticas que vão garantir aí, né, a defesa do direito desses idosos. Ainda também aqui, o que fazer? Culturalmente dizendo, o que fazer? Precisamos gerar novas maneiras de abordar a velhice. Começar a gerar espaços físicos e psíquicos que incluam a velhice como parte da vida cotidiana. Tirar o idoso do isolamento, propiciar uma maior participação em distintas atividades que se adequem ao seu momento vital. Gerar espaços vinculares, intergeracionais, redes familiares, mais além de que laços parentescos. Então, o que a gente tem, que precisamos começar a fazer culturalmente como sociedade? A gente precisa rever os nossos conceitos em relação à velhice. Nós precisamos respeitar o conhecimento desse idoso, respeitar e tentar usar da melhor maneira possível todo o conhecimento que esse idoso tem e o que ele pode ensinar, o que ele pode passar para as gerações mais jovens. Né? E nós precisamos culturalmente mudar os nossos conceitos para que a gente poder garantir o direito desses idosos. E uma coisa que a gente tem que sempre destacar, prevenção de maus tratos em idosos articula-se ao processo da construção de cidadania na sociedade brasileira. É a busca pela efetiva viabilização dos direitos sociais dos idosos. Então, enquanto a gente não garantir a construção da cidadania da sociedade brasileira, dificilmente a gente vai efetivar e vai viabilizar os direitos dos idosos na sociedade. E aqui a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a notificação de casos de violência. Essa aqui é a ficha de notificação de violência no SINAM. Então, é a ficha de notificação, né? E que a gente tem que depois incluir no sistema de informação de agravos, que é o SINAM. Essa ficha que está aqui é uma ficha que nós não estamos usando mais. Existe uma ficha de notificação mais atualizada. Tá? Agora, no ano de 2015, já tem uma ficha nova. Por que fazer vigilância de violência e acidentes? Ou seja, por que notificar casos de violência contra a população idosa? Porque nós precisamos conhecer o perfil das vítimas e autoras da agressão. E mencionar a demanda por atendimento de urgências e outros serviços. Revelar a violência doméstica silenciada e camuflada nos lares. Promover assistência adequada às vítimas. Promover políticas públicas que reduzam os riscos e os danos associados às violências. Identificar e encaminhar aos serviços da rede.
Ou seja, por que nós temos que notificar? Para a gente ter dados epidemiológicos, para a gente poder saber a magnitude do problema, o tamanho do problema, para a gente poder, daí, estruturar serviços, criar serviços que vão dar atendimento, que vão atender essas vítimas. Que a gente possa, daí, a partir desses dados, a partir do conhecimento do problema, a gente começar a promover políticas públicas para reduzir esses riscos, para reduzir esses danos. Né? Então, se a gente quer ter políticas públicas viáveis, políticas públicas que realmente interfiram, que realmente resolvam, a gente precisa conhecer o tamanho do problema. A gente ter serviços estruturados, resolvendo, a gente precisa saber o tamanho do problema. Se o profissional de saúde não está notificando os casos de violência em que ele está vivenciando, ele está percebendo, dificilmente a gente vai saber. Dificilmente a gente vai ter um serviço organizado para resolver, ou para pelo menos para resolver ou para reduzir esses riscos. Quem deve notificar? Né? Quem que deve notificar os casos de violência? A notificação compulsória ela é obrigatória a todos os profissionais de saúde, bem como gestores, auxiliares e responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de ensino. Então, todo estabelecimento de saúde, tanto particular quanto os públicos, tem obrigatoriamente que notificar casos de violência. Tá? Todo profissional de saúde tem que obrigatoriamente, por lei, aí, notificar os casos de violência. E o que a gente deve notificar? Os casos suspeitos ou evidências de violência que tiver conhecimento, estão sujeitos às penalidades resultantes da sua omissão. Então, está tanto no Estatuto do Idoso, como nos códigos de ética de várias profissões de saúde, está no Código Penal Brasileiro, está na Lei de Contravenções Penais a obrigatoriedade da notificação dos casos de violência pelos profissionais de saúde e pelas instituições particulares e públicas de saúde. Qual é a responsabilidade do notificador? Ou seja, qual é a responsabilidade de nós profissionais de saúde? Primeiro, né, a gente suspeitar, reconhecer, confirmar os casos de violência. Quanto suspeito, só suspeitar ou se for confirmado. A primeira coisa é isso, a gente estar atento a esse tipo de situação. Depois disso, sempre notificar. Sempre notificar. Não esquecer. Por lei, é obrigatório. Tá? Depois daí, vamos intervir como profissionais de saúde, como equipe de saúde, tentando resolver essa situação de violência da melhor maneira possível. Se a gente conseguir resolver essa situação, ótimo, paramos por aí. Se a gente não conseguir resolver essa situação, ela persiste, a gente não está fugindo do nosso controle, o que nós temos que fazer? Denunciar. Denunciar às autoridades, aos órgãos que devem fazer de defesa de direitos, aos órgãos de justiça, né? Para que eles é que vão apurar, investigar, confirmar esse caso, vão punir esse agressor. Isso significa que vamos abandonar o caso? Isso significa que estamos empurrando para essas pessoas e acabou para a gente? Não. A gente vai denunciar, a gente vai deixar por conta desses órgãos investigar, confirmar, punir, mas nós, como profissionais de saúde, vamos continuar acompanhando e assistindo essa família e esse idoso. A gente não pode abandonar nem deixar, nós vamos continuar. Vamos só envolver outras instituições que são mais pertinentes, que têm melhor capacidade para resolver o problema. Então, para onde nós vamos, né? Comunicar e denunciar? Autoridade policial, Ministério Público e aos conselhos, municipal, estadual e nacional. Tá? Essa denúncia você pode fazer tanto presencial, se você quiser,
Como se você fazer anônimo também pode ser feita. Você pode fazer no Disque Denúncia, no Disque 100, você pode também ligar na Polícia Civil, no 197, na Ouvidoria do Ministério Público. Então você pode fazer presencial e se você achar melhor não fazer e quiser fazer, não se identificar nessa denúncia, então você pode também fazer. Não necessariamente é obrigatório você se identificar. Pode estar parecendo assim um pouco repetitivo o que eu estou dizendo, e vou repetir aqui várias vezes, a diferença de notificar e a diferença de a gente fazer uma denúncia, porque assim, na minha experiência e na experiência da gente, quando a gente anda pelo interior, quando a gente conversa com os profissionais de saúde, principalmente o pessoal de PSF, que estão ali nos bairros, convivendo com a família, né, ali com as pessoas que estão muito próximas, né, a entender essa diferença. Quando eu estou notificando e quem é que vai fazer essa denúncia, quem é que vai investigar isso. Então, vou ser bem repetitivo para que fique bem clara essa situação para vocês. Tá? Então, notificação compulsória de violência. É instrumento público de diagnóstico, não tem caráter definitivo de julgamento, não está vinculado ao juízo de valor. A omissão, ou seja, você não notificar um caso de violência, responsabilidade penal e civil do agente que deveria notificar, independente do NILAU do ML, ou seja, indiferente de ser confirmado ou não essa violência. Tá? Por que nós temos que fazer isso? Para a gente ter um perfil epidemiológico da violência, para a gente promover assistência adequada às vítimas. Tá? Boletim de ocorrência, queixa, denúncia. Boletim de ocorrência, a queixa. É um documento que restrito, que registra, né, suposto fato criminoso para conhecimento da polícia, que deverá instaurar inquérito policial para investigação. Denúncia. Nome técnico dada à peça processual que dá início à ação penal promovida pelo Ministério Público. Bom, a partir do boletim de ocorrência, a partir dessas instituições, daí é que vai ter a responsabilidade penal do agressor. Não tem nada a ver com nós, profissionais de saúde. Continuo sendo bem repetitiva aqui, para que fique bem claro isso. Então, a procura da verdade, ou seja, a apuração, instrução, comprovação e julgamento do crime, cabe ao sistema de garantia dos direitos do idoso, do sistema de justiça, e não ao notificador, não cabe a nós. Profissionais de saúde, cabe a nós intervir, assistir e orientar essa família e acompanhar esse idoso. Aqui eu coloquei os marcos legais que nós usamos, né, para fazer essa aula. A Política Nacional do Idoso, a Política Nacional de Redução de Mortalidade por Acidentes e Violência, o Estatuto do Idoso, Política Nacional de Promoção da Saúde, a portaria do Ministério da Saúde, a 104, é uma portaria que define as termologias adotadas em legislação nacional, conforme o dispositivo do Regulamento Sanitário Internacional de 2005. A relação das doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória e todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições dos profissionais e serviços de saúde. Também a gente tem um manual de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. É possível prevenir, é necessário superar. E tem também um outro manual, que nós usamos bastante, que é a violência contra o idoso. O avesso do respeito e a experiência e a sabedoria. Então, são assim marcos legais interessantes, que seria interessante vocês consultarem também, para ficarem mais a par, né, do que acontece. E eu deixo aqui uma frase, né, que é uma frase de Demery, mas uma frase assim, bem interessante, que a gente tem assim, sempre que pensar, repetir muito a respeito. Uma sociedade boa para os idosos é uma sociedade boa para todas as idades. Uma sociedade que respeita seus idosos, uma sociedade que protege seus idosos, uma sociedade que cuida dos seus idosos, certamente é uma sociedade que cuida de toda a sua população. Então, vai ser uma sociedade boa para todas as faixas etárias. Bom, nossa aula terminou aqui. Eu espero assim, que eu tenha, de alguma maneira, contribuído
para que vocês venham aí no dia a dia de vocês, na unidade de saúde de vocês, no trabalho de vocês, passarem a identificar, suspeitar esses casos de violência, para poder intervir de alguma maneira, notificar sempre esses casos, sempre que for necessário denunciar esses casos. Tá? E eu gostaria de agradecer muito e estamos aqui abertos a perguntas. Então, a todos agora, vamos iniciar as perguntas. Eu estou mudando o layout da apresentação agora para o de aula, onde a gente vai estar mudando para todos. O centro agora passa a ser as perguntas, tá bom? Então, a gente vai ficar aguardando as perguntas e aí a gente vai ter a participação especial de Ana Maura, que vai estar fazendo a leitura para a gente das perguntas, para estar ajudando vocês aí também. Acho que não estou sem a câmera da Ana, só ia mostrar a Ana para o pessoal também, né? Então, estamos abertos a perguntas, estamos aguardando. Gente, as perguntas podem ser inseridas no bate-papo, que está aqui, onde eu estou indicando, no lateral aqui. Tá vendo? No cantinho aqui, a gente já pode estar fazendo as perguntas. Então, eu e Eliane estamos esperando. Vou trazer a Ana aqui, a Ana Maura para sentar aqui onde eu estou, para o pessoal ver você também. Semana que vem é a Ana Maura que vai estar fazendo a apresentação. Boa tarde, pessoal. Primeira pergunta. Existe algum centro formador para cuidadores no estado? Bom, existe a Escola de Saúde Pública que já vem há algum tempo treinando técnicos de enfermagem profissionais, onde existe dentro da formação saúde do idoso e existe já uma discussão para ser cuidador, no sentido de cuidador do idoso. Mas um centro de formação só para cuidadores de idoso não existe. Existe já um projeto antigo também, da Secretaria de Saúde em parceria com a Escola de Saúde Pública, mas que até agora nós não conseguimos fazer com que essa capacitação ocorra.
Segunda pergunta. Esses pacientes idosos enfrentam ainda vários obstáculos para assistência à saúde. O que se esperar dos órgãos competentes? Bom, a população idosa ela é uma população que até muito pouco tempo assim, a gente tinha aquela visão de que o Brasil era um país de jovens, né? E era uma população pequena e que existem muito poucas políticas públicas voltadas para essa população. E como eu já disse, são a partir dos anos, mais ou menos, dos anos 90, da década de 90 e início de 2000, que se começou a ter políticas públicas voltadas para essa população idosa. Desde então, isso vem ocorrendo, assim, a implantação, a implementação dessas políticas, elas vêm ocorrendo de uma maneira bem lenta. A população idosa é uma população que está aí, ainda a maioria dos municípios do nosso estado é envelhecida, mas mesmo assim é um problema que essa é uma população que não vai diminuir, pelo contrário, é uma população que vai aumentar, porque nós estamos envelhecendo muito rápido. Mas toda a política voltada para a assistência do idoso, assistência à saúde do idoso, ela ainda é muito lenta. Nós temos ainda muitos obstáculos, mas mesmo assim, que a gente tem percebido, principalmente quando a gente vai nos municípios, já existem assim vários trabalhos feitos pelos municípios, não só pelos serviços de saúde, mas também pelos serviços de ação social, por universidades, que são serviços assim muito voltados aí para a promoção da saúde, para a prevenção de doença, o convívio social desse idoso, que tem assim, dado bons resultados, né? Muito bons resultados. Mas ainda é uma assistência frágil, apesar de a gente saber que o idoso tem prioridade no atendimento, em qualquer órgão e na saúde também, a gente sabe que ainda isso tudo não é muito respeitado. Sim, que a gente, assim, o SUS hoje, ele vem com vários problemas, né, com várias deficiências, e para o idoso, mais ainda, porque é uma da população mais carente que precisa de maior atenção. Qual a penalidade gerada pela notificação de violência e para onde é enviada essa notificação? Penalidade pela notificação de violência, não existe uma penalidade. Quando você está notificando, você não vai penalizar ninguém por isso. Agora, se você, como profissional de saúde, não notificar, e se por um acaso algum órgão de defesa de direito do idoso ou de justiça resolver denunciar, você sim pode ser penalizado por não notificar. Quando você notifica, você não penaliza ninguém. Notificar, você vai fazer a ficha de notificação, que é aquela mesma ficha de notificação grave, como você faz da hanseníase, como você faz da tuberculose, você faz também da violência. Não só do idoso, de todos os tipos de violência em todos os ciclos de vida. Tá? Você vai notificar, e essa ficha de notificação, quando você faz na unidade de saúde de você, vai ser encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde e vai ser informado no Sistema de Informações de Agravos, no SINAM. Tá? Você não gera nenhum tipo de penalidade quando você faz isso, mas pode ser penalizada por não fazer. Ainda temos a caderneta de saúde do idoso? É fornecida pelo Ministério da Saúde? Onde deve ser retirada? Nós não temos a caderneta de saúde do idoso hoje disponível. A caderneta da saúde do idoso, desde o de 2012 para 2013, ela parou de ser distribuída. O Ministério da Saúde está refazendo essa caderneta, ela está reformulando essa caderneta, ela já está pronta, já está na gráfica do Ministério da Saúde. E ainda essa semana, eu até passei já ontem para todos os escritórios regionais de saúde, e espero que tenha repassado para os municípios, em que o Ministério da Saúde ele vai começar a distribuir essa caderneta agora no final do ano de 2015 para o ano de 2016. Para isso, ele vai querer que o município, o gestor do município, mostre interesse. Então, ele tem um linkzinho em que o gestor vai ter que mostrar interesse, dizer que quer essas cadernetas, vai ver a quantidade necessária, eles vão tentar, de alguma maneira, aí sim, o Ministério da Saúde vai distribuir essas cadernetas e vai treinar as pessoas para que sejam novamente, para que seja implantada essa nova caderneta. O Ministério da Saúde diz que ele tem uma triagem lá mínima,
vai servir apenas para os idosos que estão cadastrados nas unidades básicas de saúde. Então, essa primeira triagem vai ser assim. Caso o município queira uma triagem maior além dessa, não esqueça, município que demonstrar interesse, que entrar no link do Ministério da Saúde, no gestor e demonstrar interesse, que quer implantar essa caderneta. Aí sim, caso queira mais do que o Ministério possa fornecer, eles vão disponibilizar para que o município faça essa triagem. Mas, a princípio, as cadernetas vão ser disponibilizadas pelo Ministério da Saúde para o gestor que entrar no link de mostrar interesse. Se o idoso é exposto à violência, onde o cuidador familiar, apesar de esforços, continua agredindo, e o idoso com medo nega a violência, qual a solução? Eu acho que mesmo assim, se vocês estão fazendo o que é possível, e mesmo assim essa situação ela continua, eu acho que vocês têm sim que denunciar. Vocês podem denunciar tanto para o Conselho do Idoso, como o Ministério Público, ou delegacia, onde que vocês estiverem. E deixar com que esses órgãos façam investigação, que esses órgãos tentam investigar, que vão atrás de realmente identificar, comprovar e penalizar. Você está suspeitando, você está intervindo o melhor possível, mesmo assim isso não está resolvendo, e o idoso, obviamente, está com medo. É difícil mesmo conseguir tirar isso do idoso. Então, se você não está conseguindo, faça a denúncia para o Conselho do Idoso, faça a denúncia para o Ministério Público, faça uma denúncia. E é óbvio que esquece que você tem que continuar acompanhando esse idoso e ver se eles conseguem, de alguma maneira, apurar o fato. Eu gostaria de ressaltar aqui que quando eu falo o e-mail sobre a adesão dos municípios em relação às cadernetas, a gente mandou ontem para os escritórios, para os escritórios regionais de saúde, porque ontem que nós recebemos do Ministério da Saúde. Certamente os escritórios estão repassando para os municípios, tá? E aí depois do gestor de vocês demonstrando o interesse, é que certamente o Ministério da Saúde vai entrar em contato com vocês. Tá? E assim, a gente tem aí mais uns 2 minutinhos aí para mais algum tipo de pergunta, e daí depois a gente vai encerrar. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá? E dizer assim que espero ter realmente contribuído para que vocês possam passar a observar melhor esse tipo de situação, que vocês possam observar, que vocês possam interferir e denunciar, tá? E não esquecer que a notificação é obrigatória, todo profissional de saúde tem que fazer sempre suspeitar, que daí talvez, quando a gente não faz, a gente sim pode ser penalizado por isso. Então, gostaria muito de agradecer a todos, dizer que nós estamos lá na Secretaria Estadual de Saúde, sempre à disposição, e sempre que precisarem, nós deixamos na apresentação nossos telefones de contato, e-mail de contato, fiquem à vontade, estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada pelas perguntas e até a próxima.
Bom, boa tarde a todos. A gente vai estar encerrando, vou colocar aqui, pronto. Estou aqui junto com a Ana, vem a Ana, junto pertinho aqui. Então a gente vai estar encerrando a aula de hoje. Não se esqueçam que na semana que vem a gente tem mais um pouco, vamos falar sobre envelhecimento. Nós temos também outros temas do pessoal que tinha pedido nessa semana que nós tivemos sobre a imunização. Nós vamos estar falando também sobre vacina antirrábica humana, é um tema que vai ser trabalhado na semana que vem. Então, não se esqueçam de estar acessando a agenda do Telesaúde e participando das web aulas. Então, Unidade de Saúde, aí, preparem-se para as aulas, né? E para que a gente possa tirar as dúvidas e melhorar, sim, a nossa atenção primária no Estado. Então, a todos, meu muito obrigado e até a próxima aula, tá bom?